Meu amigo e minha amiga, muito bom poder te chamar assim, dessa forma, caminhando e dando passos importantes na minha trajetória. Um ciclo que trilharemos juntos, eu e você, a partir de agora. Mas antes da gente olhar para frente e se misturar ainda mais, é importante a gente entender a bagagem que nos traz até aqui, até esse momento. Uma bagagem que passa por rotas, destinos, cidades, um estado e que nos levou muito longe para que agora a gente fique ainda mais perto, para que a gente fique misturado. O que nos traz até o Mistura foi uma trajetória de vários anos pelas casas das pessoas do nosso estado. Uma estrada que deixou muitos ensinamentos para mim e para o meu time, que me acompanha nas aventuras televisivas que encaramos ao longo desses anos. Um desses ensinamentos da TV aberta é poder emocionar, divertir e, principalmente, inspirar os potiguares. De 2019 pra cá, e fui aprender na alta performance da TV Globo, no Rio de Janeiro, aprendi como se produz conteúdo que impactam os brasileiros dos mais diferentes estados, foi que eu entendi que nessa trajetória, a nossa capacidade de se reinventar. Descobri que muito do que a gente já fazia aqui, com o nosso sotaque, a nossa cara e o nosso jeito, era o que nos fazia ser relevante. E no meio disso tudo, longe da TV local, longe da família, veio também os anos de pandemia e muita necessidade de se reinventar. E é justamente o que a gente deseja fazer agora, como muitos potiguares que se reinventam todos os dias. A gente pensou muito sobre o que nos conecta e o que nos mistura. Então uma coisa é certa. História boa da nossa gente, com a nossa cara, o nosso sotaque, a gente não abre mão. Mas vai ter história com bom tempero também. Vai ter música, bons encontros, surpresas. Surpresas. Isso a gente não abre mão. Mas vai ter muita coisa legal também, como o lugar onde a gente está hoje. Uma típica cidade do nosso interior. Essa aqui é a São Tomé. Cidade de gente de fé, as ruas calmas e essa gente de sorriso fácil e muito acolhimento. Hoje a gente veio até aqui para nos misturar novamente com uma personagem que é muito importante na nossa trajetória. O ano era 2016. Naquela ocasião a gente saía para gravar 4 episódios em 4 municípios em uma única semana, viajando esse estado afora. Em todas as cidades que a gente foi passando, sempre aparecia uma pessoa para dizer: lá em São Tomé tem um abrigo de idosos, lá em São Tomé tem um lar de idosos, vocês têm que ir lá gravar. E para todas essas pessoas eu explicava que aquilo não fazia parte do nosso conteúdo. Chegamos a São Tomé, estamos gravando a última matéria daquele episódio. Quando a gente tá lá gravando, uma senhora empurrando uma cadeira de rodas se debruça sobre a cadeira e assiste aquela gravação. No final ali, quando terminou, eu fui atendendo todo mundo, fazendo foto, e essa senhora se dirigiu a mim. Aí você não é aquele menino da televisão não, né? Eu disse: sou eu, é que pessoalmente eu sou menor. E ela: que bacana, eu sou a proprietária dessa fazenda. E aí eu fiz a pergunta: ô dona Cacilda, por que a senhora não transforma essa fazenda aqui numa pousada, num hotel? E aí ela me diz: meu filho,
eu até gostaria, mas eu não tenho como olhar para a vida e pensar mais nisso, porque eu já tenho 18 funcionários de carteira assinada. Aí dona Cacilda olha para mim e faz: eu tenho um lar de idosos, lá no centro da cidade, que há 30 anos eu cuido de mais de 2.000 idosos que passaram pela nossa casa. Aí a ficha caiu. O lar de idosos que durante aquela semana toda, nas 4 cidades que a gente veio, sempre teve uma pessoa para nos indicar, era daquela senhora. E aí eu entendi que aquilo estava acontecendo não era por um acaso. Eu reuni minha equipe dentro da van, contei essa história que eu estou dividindo pela primeira vez com vocês aqui na TV aberta. Aí a gente decidiu voltar, abrir um parênteses no nosso conteúdo, vir novamente a São Tomé de surpresa no dia seguinte e fazer uma visita a esse lar de idosos, com o que você vai ver agora. Não é habitual do Rota Inter TV fazer isso, mas eu quero contar uma história de vida inspiradora da dona Cacilda aqui de São Tomé, uma mãezona que cuida aí durante 30 anos de quase 2.000 pessoas. Dona Cacilda, me conta um pouco como é a estrutura aqui do Lar São Camilo. Hoje vocês têm 32 filhos, né, senhora? Tenho 2 filhos internos. Externos nós temos mais uns 10. E se você souber que sábado eu acordei, fomos assistir o seu programa, você achando que esse menino aparecesse aqui pra contar a história do lar? Foi mesmo, Foi. né, Cacilda? Mas isso não foi só uma vez, não. Mas sábado foi o recente, que eu disse: meu Deus do céu, ele passou por aqui, nem veio. Aí eu disse: se esse menino aparecesse, a Franjo, seria bom. Quando ela chegou lá em casa, Caliane, aí eu disse: é da Rosa? É. Mas aquele menino não tá vindo, não. Obrigado por tudo. Meu Deus do céu. E agora, depois de quase 10 anos, a gente vai ao encontro dessa personagem que nos ensinou muito sobre colocar alma no que faz. Nos ensinou muito sobre a vida. Vamos reencontrar a dona Cacilda. E meu anjo é você, viu? Saudade. Mas, Léo, como eu fico distante, mas dentro do meu coração a vida toda, viu? Quanto tempo. Por que não trouxe o pequenininho? Vou que trazer. A tua cara e a mulher linda. Vou trazer. Minha família toda, tô devendo essa visita. Bom dia. Minha família toda. E eu tava falando sobre anjo. É? Porque olha aqui. ele... Olha aí, olha isso aí. Eu acho que vai ornar aqui, viu? Com esse Muito. lugar. Pra quem tá em casa poder entender essa relação genuína que a gente tem, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu queria que a senhora contasse o que foi que aconteceu logo depois que a gente gravou a primeira vez aqui, que eu gravei o lar, que eu conheci a senhora, que a gente criou esse laço que até hoje são quase 10 anos, dona Cacilda. Quase 10 anos. E a gente mantém essa relação, não consigo vir aqui sempre, é distante, mas a gente tá sempre perto porque tá sempre, eu recebo um áudio, sempre mando outro, mando uma foto, a rede social não deixa a gente ficar distante. Isso. Mas eu queria explicar pra quem tá em casa o que foi que aconteceu logo depois que eu gravei aqui. Tanta coisa se passou daquele tempo pra cá. Até quando o diretor da TV, Sim. no outro dia, Sim. algum mês ele me ligou. Qual foi dessa visita de Léo aí? Qual foi o resultado para o lar? Aí ele disse: deu para melhorar alguma coisa? Não, virou um ponto turístico, onde eu ficava sem saber mais o que fazer. Começamos a agendar ônibus de fora, ônibus que vinha de Aparecida, de toda parte, e começou a chegar as bênçãos que às vezes eu nem espero, não é nem aquilo que eu peço a Deus. Eu digo que Deus nunca me dá o que eu peço. Eu pedi a Deus que aquele menino do Rota fizesse o seguinte: quando passasse fazendo a reportagem, tirasse uma foto do lar, para botar nas redes sociais dele. Aí Deus me manda tu lá. E é assim que eu vivo. É de surpresa. Eu digo: essa agora? Tenho certeza, foi Deus que te mandou outra vez. Essa visita agora, dona Cacilda, tem um propósito. É um agradecimento. É um presente, mas é um agradecimento. A senhora fala muito no anjo. Porque eu pedi a Deus que mostrasse um anjo que avisasse esse menino que ele passasse aqui no lar.
Aí hoje o anjo veio. Vou deixar ele aqui pra senhora sempre que olhar, lembrar da nossa história. Eu achei lindíssima essa peça aí feita por Ju. Linda. Mas é um agradecimento mesmo, dona Cacilda, porque nesses anos todos, quase uma década, eu sempre viajo para as pessoas pedem para palestrar, né, para contar história para jovens, para gente que está começando, às vezes até para grupo de professores, como eu fui recentemente a Apodi contar, e toda vida eu tenho que contar. Não é a história do lar, mas é como a sua história de vida impactou a minha. Como a senhora faz parte da história de todo mundo aqui dessa equipe, porque a gente mudou a nossa forma de fazer televisão. De fazer uma televisão. A senhora nos ensinou a exercer o nosso trabalho com causa, com propósito, ensinou a gente a colocar a alma no que faz. Então eu tô vindo aqui hoje agradecer tudo isso. Esse novo ciclo, essa nova jornada para a vida da gente, mas sobretudo para agradecer a senhora, uma personagem que foi tão importante na minha trajetória, não só na TV aberta, no que eu faço, mas na minha vida como pessoa. Essa relação que eu não podia deixar aqui de justificar essa presença aqui hoje, contando um pouco desse laço que a gente tem genuíno há tantos anos. Eu digo que Deus toma conta de mim de uma maneira muito especial, de mim e de muitos, né? Nada na vida da gente acontece à toa, nada. Às vezes a coisa tá bem diferente do que a gente imagina e de repente ele é que estava certo, sabe? E você foi um presente mesmo naquele dia, ele sabia que ia te mandar aqui. É tanto que quando você testemunha para muita gente, até hoje eu passo e as pessoas dizem, aquele menino chorou quando a senhora falou que pediu a Deus que ele viesse até lá. É só ele que nos fortalece. É muito linda, né? Quando a gente gravou aqui, a dona Cacilda lembrou hoje de Carlos Peixoto, que foi o antigo diretor de programação da InterTV, né? Porque antecede... Chocolate, que antecede André. E depois que a gente vem e grava, o fluxo da vida tomou conta e deu longevidade ao lar. Como é que a senhora imagina o Lar São Camilo? O Lar vai fazer 40 anos, você sabe, né? Sei. Em julho do ano que vem. E o Lar todo dia é uma lição de vida para aquela coisa que a gente até nem sabe explicar. Não, tem coisas que eu não explico. Quando eu vejo uma amiga minha preocupada muito em investir, porque o futuro, isso, não sei o que lá, eu disse, o maior investimento que você faz é você olhar para o outro mesmo. Não tem maior, não. E é assim, essa experiência que eu tenho de viver, sempre colocando a minha vida, a de quem eu amo, nas mãos do Senhor, tem cuidado daquele, tem cuidado Tu sabe que eu fico todo dia, Senhor, olha Léo lá, viu? Olha Léo, onde ele tá, cuida dele, sabe? Assim, ó, é conversa mesmo. Eu não esqueço essa sua frase. Deus abre porta onde não tem nem parede. Não existe parede. Então, dona Cacilda, eu vim aqui hoje para olhar no olho da senhora e dizer que depois desse dia que a gente se conheceu, a gente nunca mais fez um conteúdo em vão só por colocar no ar. A gente nunca mais, eu tenho certeza que isso impactou minha existência e a de todo mundo da minha equipe, dos que estão aqui hoje, dos que já passaram, de quem chega, porque logo escuta falar sobre a senhora. Então, eu tô aqui hoje abrindo um ciclo, mas principalmente agradecendo a senhora por todos os outros ciclos que a gente viveu até agora. Muito obrigado, viu? De verdade mesmo. A senhora, se tem uma pessoa que impactou a minha existência nessa vida aqui, foi a senhora. Nesses 9 anos eu casei, tive meu primeiro filho, já tá vindo o segundo, e a senhora participou de tudo. Na verdade, aquela frase que diz que o exemplo arrasta vale muito para a senhora. Porque o exemplo arrasta, a sua dedicação. Uma menina de 9 anos que olha pros avós e vê um sonho, eu vou ter uma casa para cuidar de todos os velhinhos do mundo, e faz disso a sua razão de viver e contribui com a sociedade da forma que lhe é confiado. E a senhora foi por muito tempo fiel e leal no pouco. Isso não tem preço. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Obrigado. Viu? E o que é que eu te digo? Diga mais nada. Digo que você foi presente de Deus mesmo. Como sempre, ele nunca faz o que eu peço, ele me dá sempre mais. E você foi um desses. Você foi muito mais do que eu pedi. Eu só tenho que agradecer a ele. Louvado seja Deus por tudo. Pela nossa vida, pela vida deles. Obrigado. Para te atualizar sobre o Lar São Camilo de Leles,
ele praticamente dobrou de tamanho nesses 9 anos. Além de aumentar a capacidade de acolhimento, as reformas ao longo desses anos todos trouxe muito mais conforto e dignidade para os moradores. Atualmente, o lar passa por mais uma fase de expansão com a construção do primeiro andar, onde vai abrigar a cozinha e a parte administrativa da instituição. Se você quiser doar ou participar voluntariamente, pode procurar a administração do Lar São Camilo de Leles ou fazer um Pix direto na conta da instituição. Eu não ia vir aqui em São Tomé e não aproveitar a estadia aqui para contar outras histórias, novas histórias para o telespectador, mas histórias conhecidas aqui. A senhora conhece Padre Pierre? Conheceu o Padre Pierre? Ele chegou aqui, veio da guerra, mas ele foi um dos padres que durante 38 anos celebrava no abrigo. Que tivesse só 2 velhinhos, ele celebrava. Então ele tinha essa de humildade demais, sabe? Muito humilde. Pois é. Mas ele vivia humildemente. Abria mão de tudo, inclusive da própria refeição. O salário dele ele doava Tudo. É essa história desse padre centenário aqui de São Tomé que a gente vai contar hoje. Não é só um padre, não. Eu tô falando de um exemplo de vida, um exemplo como Dona Cacilda, que a gente vai contar daqui a pouco, depois do intervalo, porque nossa mistura especial demais, de abertura de novo ciclo, tá só começando. Não sai daí não, que a gente volta já. É só o tempo de eu gastar um pouquinho aqui, Dona Cacilda, e a gente já volta direto de São Tomé, a terra de gente de fé. Terra de gente de fé. Terra de gente de fé. Não sai daí não, a gente volta já.